Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dulce e nesta aula nós vamos falar sobre notícias. Os objetivos desta aula, pessoal: ler e interpretar uma notícia, identificar as partes que compõem a notícia. Vamos lá? Você tem o hábito de ler notícias? Vejo que notícias não aparecem só em jornal, né? A gente pode ler notícias na internet, em vários outros canais. Que parte da notícia você lê primeiro? Você vai direto para a notícia, você lê o título, vamos ver? Sempre lê notícia por completo? Será? Você gosta de ler notícias? Tá? Então vamos lá. Então, leitura. Vamos começar aqui lendo uma notícia para a gente ter noção das partes dessa notícia. 500 imigrantes e refugiados são resgatados em um único dia no Mediterrâneo, tá? Este é o título que a gente chama manchete. Geralmente ele vem escrito em letras maiores, né? Em destaque. Então, nos 3 primeiros meses de 2018, 1 de cada 14 imigrantes que cruzou o Mediterrâneo morreu. Esse é o subtítulo, que vem numa linha, a gente chama de linha fina, né? Que vai dar uma explicaçãozinha um pouco maior sobre o título da notícia, tá? Então aqui, por FE, 13 de abril de 2018, 21h44, que é para a pessoa saber de quando é essa notícia, né? Se ela é atual, se ela é mais antiga, se a pessoa estiver fazendo uma pesquisa. Vamos adiante? Agora aqui vem a notícia completa. Ó. Cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados nesta sexta-feira no mar Mediterrâneo, em 3 operações de socorro, nas quais trabalharam diversas embarcações que navegavam na região, informou a Guarda Litorânea da Itália. Tá? As operações aconteceram em coordenação com a Central Operacional da Guarda Litorânea em Roma, dependente do Ministério de Infraestruturas e Transporte italiano, segundo o comunicado. Nas operações participaram embarcações do EUNAVFOR Med, uma operação europeia no mar Mediterrâneo, da ONG Sea-Watch. A Agência das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, assegurou recentemente, em relatório, que nos 3 primeiros meses de 2018, 1 a cada 14 integrantes que cruzou o Mediterrâneo rumo à Itália morreu. Além disso, advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está cada vez mais perigoso, levando em conta que o número de chegadas diminuiu drasticamente desde julho de 2017. Mas a taxa de mortalidade é a mais elevada. Aqui vejo que tem um mapa para a pessoa se localizar, onde é Líbia, onde é Itália, né? Para dar um panorama maior sobre a notícia. Atividade 1, gente. Depois da leitura dessa notícia, releia o título e o subtítulo da notícia e responda. Quais informações chamam mais atenção no título? Tá? Lembre-se que o título está em letras maiores e destacado, né? B. Que informações do subtítulo contemplam a do título? Tá aqui o bonequinho, mas a gente sabe que está escrito título atrás, né? Então, que é a linha fina, que dá aquela explicaçãozinha maior que eu falei para vocês. Vamos lá? Um tempinho para a realização dessa atividade.
E aí, pessoal, foi fácil essa? Vamos corrigir? Então, olha aqui, ó, releia o título e o subtítulo da notícia e responda. Lembrando que título, né, é o principal, subtítulo é aquela linha fina que a gente chama que dá uma informação a mais sobre a notícia, tá? Alternativa A. Quais informações chamam a atenção do título, tá? E a B. Que informações do subtítulo contemplam a do título? Vamos ver qual a resposta? Então, as informações que chamam mais atenção no título são a quantidade de imigrantes e refugiados resgatados em um único dia, tá? E a alternativa B aqui, que é que informações do subtítulo contemplam a do título, é essa aqui, ó. 1 de cada 14 imigrantes morreu cruzando o Mediterrâneo nos 3 primeiros meses de 2018. Ok? Então vejam, aqui eu tenho a manchete, aqui o complemento, o subtítulo. Vamos adiante? Atividade 2, gente. Vejam, manchete e subtítulo, título e subtítulo, tá? Que tempos verbais são usados no título e subtítulo? Por que é feito esse uso? Veja que nós estamos falando de notícia, ok? Muito importante isso. Mais um tempinho para vocês localizarem o verbo e qual o tempo verbal desse verbo, ok? E aí, pessoal, como será que foi isso? Lembrem que tempos verbais eu ponho 3, né? Eu tenho presente, pode ser pretérito ou pode ser futuro, tá? Como eu estou falando de notícia, é importante a gente observar o tempo verbal dessa notícia, para saber quando aconteceu. Ok? Vamos ver como é que é? Como é que é feito? Por que é feito o uso do tempo verbal que vocês localizaram? Então, primeiro,
Tempos verbais são usados no título e subtítulo. No título, que é muito importante, são as letras destacadas, né? É usado o presente do indicativo. Olha aqui, ó. Imigrantes e refugiados são resgatados, tá? No subtítulo, são empregados verbos no pretérito perfeito. Lembrando que o pretérito perfeito é aquilo que aconteceu recentemente. É uma ação completa, mas que aconteceu não há muito tempo, tá? Lembre que eu tenho pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Pretérito perfeito vai falar de um passado recente, o imperfeito de algo que acontecia, não teve conclusão, né? Ou foi interrompido por uma outra ação. E o mais que perfeito remete a um passado mais distante, tá? Como aqui no título é usado o presente, obviamente eu vou usar no subtítulo o pretérito perfeito, porque ele vai uma coisa que acabou de acontecer, tá? Então olha aqui, ó, são empregados verbos do pretérito perfeito do indicativo. Cruzou o Mediterrâneo, morreu, tá? Por que é feito esse uso? Então olha ali, ó. A intenção é provocar o efeito de atualidade ou de situação ocorrida há pouco tempo. Por isso que eu uso pretérito perfeito. Ok? Vamos adiante? Atividade 3 agora, olha lá. Releia o primeiro parágrafo da notícia para responder. Alternativa, ó, aqui eu tenho 4 itens. O A, você vai ver qual foi o acontecimento, tá? B, onde ocorreu. C, quando ocorreu. E D, como aconteceu. Lembrando que notícia também você vai lembrar vocês os elementos da narrativa, né? No caso, qual, onde, quando e como. Ok? Então volta lá na notícia, releia, vou dar um tempinho para vocês responderem essa e identifique esses 4 elementos aqui. Um tempinho para responder essa aqui. Então, pessoal, vamos à resposta dessa atividade 3? Olha aqui, ó. Releia o primeiro parágrafo da notícia para responder, né? Qual foi o acontecimento? Onde ocorreu? Quando ocorreu? E como aconteceu? Vamos ver lá? Qual foi o acontecimento? Cerca de 500 imigrantes e refugiados foram resgatados do mar. Tá? B. Onde aconteceu? No mar Mediterrâneo. C. Quando ocorreu? Dia 13 de abril de 2018.
Lembra lá que tinha data embaixo, né? Que era referência, o horário que foi publicado. Como aconteceu? A Guarda Litorânea da Itália resgatou os imigrantes que estavam à deriva no mar. O que é a deriva? Sem rumo, né? Ok? Tranquilinho, vamos adiante. Agora tem as partes da notícia. Toda notícia tem uma estrutura, né? Ela é composta por partes. Então, olhe bem, ela é composta da manchete, que são aquelas letras em tamanhos maiores, em destaque, que chamam a atenção do leitor para a leitura. O subtítulo, que também é escrito abaixo, logo abaixo da manchete, que vai dar uma explicaçãozinha maior sobre o que é, sobre o assunto. O lead, muito importante. Nesse lead, que a gente chama de linha fina, vai chamar a atenção do leitor para o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu e como aconteceu, tá? E o corpo do texto, que é a notícia completa, que a gente chama de desfecho, ok? Então, esta estrutura são as partes da notícia, a estrutura de uma notícia. Vamos adiante. Atividade 4 agora, pessoal. Além disso, Acnur, né, advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está cada vez mais perigoso, levando em conta que o número de chegadas diminuiu drasticamente desde julho de 2017. Mas a taxa de mortalidade é a mais elevada. Qual é a opinião apresentada no trecho, neste trecho aqui? Identifica de quem é a opinião e depois qual é a opinião, tá? O fato qual que era? O título da manchete. A opinião está nesse trecho aqui, ok? Um tempinho para vocês identificarem qual a opinião.
E aí, pessoal, conseguiram identificar qual é a opinião? Vamos ver? Lembrando que fato é diferente de opinião, né? Fato é a notícia em si, o que aconteceu. Opinião é o que a pessoa conclui a partir do fato, tá? Então, olha lá. Além disso, a Acnur advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está cada vez mais perigoso, levando em conta que o número de chegadas diminuiu drasticamente, né? Desde julho de 2017, mas a taxa de mortalidade é mais elevada. Vamos ver qual a opinião? Então, olha aqui. Ó. Qual a opinião apresentada no trecho? A Acnur advertiu que o trajeto para a Itália, principalmente a partir da Líbia, está cada vez mais perigoso. Tá? Então, isso foi uma conclusão tirada pela Acnur a partir do fato apresentado na notícia. Tá? Então, muito cuidado para não confundir fato com opinião. Ok? Vamos adiante. Partes que compõem a notícia, ó, título ou manchete, sintetiza o tema que será abordado, mas é diferente de tema, tá? Então, título é o nome, tema é o assunto. Subtítulo é o recorte do assunto que será explorado, auxiliando o entendimento do título. Lead, resumo, corresponde à introdução da notícia, né? Então, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas como o que, quem, quando, onde, como e por quê, tá? Esse lead, veja que aqui ele está portuguesado, né? A forma original dele é escrita em L-E-A-D. A pronúncia é lead, vem do inglês. Então, aqui, aportuguesadamente, ela já assimila. A gente não tem A-E ou E-A, né? Para indicar o som do I. Então, aqui nós escrevemos lead, que é a mesma pronúncia da palavra. Tá? Corpo da notícia. Apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Ok? Então, essa é a estrutura, as partes que compõem a notícia. Sabiam disso? Olha que interessante. O que nós estudamos nessa aula, pessoal? Lemos e interpretamos uma notícia, identificando as partes que a compõem. Diferenciamos também fato de opinião, vimos a estrutura da notícia, o que quer dizer cada parte. Vejam que todas as partes da notícia são importantes, ok? Então, quando vocês lerem uma notícia, vocês já sabem as partes, né, da estrutura e o que vocês estão lendo. Espero que vocês tenham gostado desta aula e até breve.